Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aí no módulo 5, Planeta Terra, Origem, Estrutura e Dinâmica, e agora nós partimos para a página 201, lá em Rocha e Minerais, ok? Mas a pergunta que a gente tem que fazer, rocha e mineral, qual que é a origem? O que é isso? Para que serve? Não é tudo pedra? E não é tudo pedra, ok? É como a gente chama normalmente. Primeiro a gente tem que saber que a crosta terrestre ela é constituída de rochas e de minerais. E nós sabemos que existem três tipos de rochas: as ígneas, as metamórficas e as sedimentares. Sendo assim, elas estão em constante transformação. Ok? Então, as rochas elas estão mudando do tipo através de um processo. E esse processo ele é cíclico e ele é denominado ciclo das rochas. Ah, professor, quando inicia o ciclo da rocha? Então, como ele é cíclico, não dá para a gente determinar aonde é o começo, aonde é o meio, aonde é o fim. Mas a pergunta é: o que são rochas e minerais? Né? Mineral é toda substância sólida e inorgânica encontrada na natureza. Ou seja, todo mineral é encontrado na natureza e ele não é orgânico, ok? Agora, rocha é o aglomerado natural formado por um ou mais minerais. E no caso das rochas, você pode ter elemento de origem orgânica nela, ok? Então, os aglomerados naturais formados por um ou mais elementos minerais e também elementos de origem orgânica são chamados de rochas. Minerais é a substância sólida e inorgânica encontrada na natureza. Aqui nessa imagem nós temos aí alguns exemplos de rochas e minerais. Então nós vamos trabalhar cada um deles. Os três tipos de rochas, eu já falei: magmática, que tem um outro nome para ela também, ela é chamada de ígnea, sedimentar e metamórfica. Mas o que é uma rocha magmática? A rocha magmática, como o nome dá para suspeitar, ela tem origem no processo de resfriamento e solidificação do magma no interior da Terra. Ele é o primeiro tipo de rocha que existiu. Ele foi formado há bilhões de anos, quando a crosta terrestre se solidificou. A crosta terrestre se solidificando formou o primeiro tipo de rocha magmática, ok? A rocha magmática ela pode se solidificar no interior da Terra, dentro ainda do vulcão. O vulcão resfria e ele forma ali a rocha no seu interior, ou ela pode se solidificar no seu exterior, como você está vendo aí na imagem de uma erupção vulcânica. Quando ela se solidifica do lado de fora do vulcão, ela é extrusiva, ou seja, ela é externa. Exemplos: o riolito, o andesito, o basalto são rochas extrusivas. Agora, quando essa solidificação acontece no interior da Terra ainda, ou na parte de baixo ali da superfície terrestre, nós temos o que se chama de rocha intrusiva, ou seja, rocha do interior, ok? Bom, as magmáticas elas podem ser vulcânicas ou plutônicas, como eu acabei de explicar para você. O basalto é um exemplo de rocha vulcânica. O granito é uma rocha plutônica, ou seja, ela é uma rocha intrusiva, ok? Agora, as rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo e compactação de sedimentos, os grãos de outras pedras e de resto de material orgânico que é depositado em áreas mais baixas e ele é ali aos poucos compactado. Essas camadas de sedimento, elas vão se sobrepondo. Quando esse sedimento se sobrepõe, ele aumenta a pressão sobre as camadas mais antigas e essa rocha se solidifica. Já foi brincar no parquinho de areia? Sabe quando você pega um bolo de areia e aperta ela na sua mão, ela não forma uma pedrinha? Então, agora tenta imaginar uma montanha de areia. Essa montanha de areia, do tamanho de um prédio, ela vai exercer pressão e ela vai exercer, por consequência, mudança na estrutura
da areia e, por consequência, vai formar uma rocha. Nesse caso, um arenito, ok? Agora, as rochas metamórficas, elas são resultado de transformações de outras rochas. Ou seja, existiu uma rocha pré-existente, como por exemplo, uma rocha vulcânica, uma rocha intrusiva ou extrusiva, uma rocha magmática, por assim dizer, e essa rocha passa por um processo de transformação e aí ela acaba se transformando em outra. Metamórfica, se você lembra bem da palavra, ela vem a palavra metamorfose. E metamorfose é transformação. Então, uma rocha metamórfica é uma rocha que se transformou em uma outra rocha, ok? E você tem ali exemplo do argilito, que tem o metamorfismo e transforma-se em xisto. Se tiver nesse xisto restos de vegetais, como por exemplo o resto de uma floresta, ele pode se transformar através de um processo um tanto quanto complexo, o que se chama de xisto betuminoso, que depois vai se transformar novamente no que você conhece como carvão mineral. Para quem joga Minecraft sabe do que eu estou falando. Granito já pode se transformar, se metamorfizar na gneiss. O calcário pode se metamorfizar no mármore, por isso é metamórfica, ela se transforma de uma rocha em outra. Okay? Agora nós chegamos no que se chama de ciclo da rocha ou ciclo das rochas. Aqui você tem exemplos de como ele acontece. Esse é um ciclo que você tem que ter na memória, que você tem que aprender, porque ele é muito importante para você compreender como que funciona a crosta terrestre como um todo. Então você tem ali, eu vou começar pela parte de baixo, né, pelas rochas metamórficas, né? Ou eu poderia começar pelas rochas ígneas, ou eu poderia começar pelas rochas sedimentares. Como eu disse, você não tem começo, nem meio, nem fim, você tem um ciclo. Mas eu vou dar preferência para começar pelas rochas ígneas, que são as rochas vulcânicas, ok? A rocha ígnea, através do processo de intemperismo, professor, o que é intemperismo? É um processo de transformação, ok? Se ficou com dúvida, leia na apostila, tem ele ali lá na página 202, tá? Através do processo de intemperismo, de sedimentação e transporte, você pode ter ali a formação de uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela pode seguir 3 caminhos, ok? Ela era sedimentar e ela se transforma, se metamorfiza em uma rocha metamórfica. Só que ela pode também parar, você lembra que a crosta terrestre está em movimentação e que ela pode parar de novo dentro de um vulcão. O vulcão pode derreter ela e aí ela vai ter o processo de fusão, voltando novamente a ser uma rocha ígnea. Nesse processo de fusão, essa rocha ígnea pode se metamorfizar em uma rocha metamórfica novamente, que pode sofrer processo de sedimentação e intemperismo e se transformar em outra rocha sedimentar. Então você vê que é um ciclo sem fim. Ele não tem nem começo, nem meio, nem fim, mas ele liga todos os tipos de rochas, ok? Então, se vocês ficaram com dúvidas sobre essas rochas e sobre a atividade lá da página 204, esse é o vídeo para você esclarecer suas dúvidas, ok? Agora eu vou mandar lá no grupo as atividades para vocês. Tudo bem? Um abraço e até!